Olá, bem-vindos ao programa Raízes Jornalismo Cultural, que coloca você na cena das principais manifestações da nossa cultura. O destaque do programa de hoje é o escritor Milton Camargo, autor do livro Amnésia Cicatrizada. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Nós hoje estamos recebendo aqui o escritor Milton Camargo, autor do livro Amnésia Cicatrizada, né? E a gente tem a maior alegria em receber você aqui no programa Raízes Jornalismo Cultural. Na verdade, eu que tenho muito a agradecer, parabenizar vocês pelo desenvolvimento desse programa, que já está chegando aí perto de 10 anos. A revista impressa, que tem uma qualidade fantástica, uma diversidade de temas que prende a gente, você não consegue deixar, a revista está um encanto mesmo. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, que é raro, né? É raro, infelizmente, cada vez a gente tem menos espaço comprometido com a cultura de maneira geral, né? Que tem muita produção artística comercial e não exatamente exercício de cultura dentro da concepção plena da palavra, né? Obrigado, Milton. Obrigado a vocês. Edivaldo Lourenço? Pois é, Daracino, o Milton é uma boa surpresa aí para a literatura, né? Ele é um profissional já bem informado, um profissional reconhecido na área da publicidade e agora vem e nos apresenta um romance de rara qualidade. Nós temos outros exemplos de pessoas que conseguiram migrar, né, dessa área da publicidade para a área artística, né, tanto na literatura quanto no cinema, né? Nós temos vários exemplos, inclusive aqui em Goiás, né? Mas antes eu quero te perguntar, Milton, é o seguinte: Amnésia Cicatrizada é um título sugestivo, mas para você, o que é amnésia cicatrizada? Na verdade, o livro tenta trazer uma discussão, uma reflexão sobre as coisas que a gente deixa no esquecimento. Elementos importantes que nos constrói, né? Que perpassam pela vida e que a gente vai abandonando esses elementos e eles vão ficando na amnésia. Seria possível ter uma outra vida se não fosse o esquecimento dessas coisas? Talvez seria possível ter uma outra vida se valorizasse mais certos elementos que compõem e que a gente acaba desprezando. E eu acho que talvez esse é um dos esforços que eu me empenhei bastante para poder fazer com que as pessoas busquem reflexão sobre as partes, sobre política, sobre amizade, sobre honestidade, religião, sabe, assim, sobre caráter, sabe, sobre confiança. São os elementos de valores que eu busco colocar e chamar o leitor para que reflita sobre isso de uma maneira, dentro de uma alegoria, de um romance, uma história que ela é envolvente. E eu uso essa história, esse envolvimento dela para tentar colocar um pouco de reflexão mesmo sobre as questões da vida e assim por diante, do amor, né, da vida, morte, guerra, paz. Eu tento chamar esses elementos para que as pessoas percebam ele de uma maneira assim, meio prosa, meio verso. Pois é. O interessante é que você usa alguns fragmentos da realidade numa ficção, é mais ou menos isso que assim que você construiu o Amnésia Cicatrizada? Exatamente, porque, na verdade, ela é fruto de uma dúvida. Eu tinha uma ideia de contar uma história, que era a história do meu avô. Para isso, eu precisava de resgatar elementos factuais da história. Mesmo o processo de migração dele, que ele veio de Portugal para o Brasil e nunca mais voltou. Só que eu não consegui fazer esse resgate com certa lógica, ficou muita coisa no ar. Mas aí o que eu falei? Bom, pelo menos os elementos todos que conduziram, que permearam a vida dele,
da relação de amor, da construção da família que eu tenho, na verdade, eu não lanço mão de muita coisa. Apenas o fato de ter havido uma migração. Há uns 5 anos atrás, conversando com meu irmão e a gente falando disso, meu irmão Marco Antônio, ele pegou, porque tinha uma coisa que comentava-se que era por motivo de guerra que ele havia vindo para cá, no início de 1900 e qualquer coisa, que nem isso eu tenho precisão. E o meu irmão, a gente conversando, meu irmão falou, você já pensou que talvez ele possa ter vindo fugindo de uma guerra, desertando de uma guerra? E isso me chamou a atenção, eu fiquei com esse troço na cabeça, eu falei, então, é isso, guerra, deserção de guerra, eu acho que é uma reflexão bacana, porque hoje nós temos aí uma infinidade de guerras, de guerrilhas, nós estamos vivendo um momento de uma migração. Nunca houve um êxodo tão grande quanto nós estamos vendo agora, de pessoas fugindo da guerra no Oriente, fugindo de guerrilha e de miséria na África e encontrando as portas fechadas no resto do mundo. Pessoas que saem com a roupa do corpo e virando as costas para a guerra e não encontra ressonância no mundo que, teoricamente, devia ser de paz. É como se alguém batesse na sua porta, fugindo de um perigo lá fora, e você não deixasse ele entrar na sua casa. Né? Não desse abrigo. A exceção parece ser a Alemanha, né, Milton, nesse processo de êxodo de alguns países lá em guerra. Parece que a Angela Merkel está tendo um pouco mais de sensibilidade, mas a iniciativa de ontem para hoje já é: vamos mandar muito dinheiro para a Turquia, para o entorno da Síria, onde estão, para ver se eles ficam quietos lá. Que é a iniciativa daqueles. É melhor dar uma ajuda para ficar lá mesmo. Para ficar lá mesmo. É. Ou seja, na verdade, o mundo precisa acordar para chamar a atenção. E por que Bashar al-Assad faz aquele inferno naquele lugar e a gente tem que. O mundo inteiro fica assistindo isso e não reage. Nós estamos vendo aí, o Papa está hoje nos Estados Unidos, que é uma grande força, a Igreja Católica é uma grande força, mas a gente não vê concretude nisso. Né? Então, o livro tenta também chamar a atenção para esse tipo de caso. Então, tem a história dos desertores, o Martinho, que é o personagem principal, é um dos desertores, tem outros 6 desertores também que eu acompanho nessa fuga, e a gente conta um pouco da história de cada um deles, e depois a segunda parte do livro já mergulha mais na história do próprio Martinho, depois que ele chega aqui no Brasil, que na verdade o livro ele não posiciona nem tempo e nem espaço. Eu não cito com a migração. Se você for ter... A guerra que você se refere não é a primeira, não é a segunda, você deixa isso em aberto? Também em aberto. E esse Martinho seria uma espécie de simbolizando o seu avô? Seria simbolizando o meu avô, que é o que veio. Tem uma história alguns elementos. Esse elemento eu uso no livro, que diz a lenda, eu não sei se é lenda ou se não é, mas na minha infância eu ouvi que meu avô teve numa cartomante, e essa cartomante, olhando um copo d'água, falou que ele iria atravessar o oceano para encontrar o amor da vida dele, que era uma mocinha e um senhor que ele estava vendo dentro do copo d'água tocando violão. De fato, ele se casou com a filha de um cantor, tocador de violão, que teve 7 filhas com ela e teve um fim de vida muito complicado. Mas, assim, eu só uso esse elemento. O resto da história é tudo ficcional. Eu acabei optando. Eu ia até atuar mais com elementos da realidade, que eu tenho alguns conteúdos. Mas aí, sem a firmeza, sem a segurança, eu não posso contar uma história na qual eu não tenho como corroborar os fatos. Aí eu deixei viajar mesmo e tive, assim, a graça de receber uma inspiração que me proporcionou. Foram 4 anos dedicados na A gente falava no bloco anterior, Milton, o Milton é escritor, é publicitário e está lançando agora, quinta-feira, dia 1º de outubro, o livro Amnésia Cicatrizada. Né? E a gente estava falando sobre o seu livro e você criou alguns personagens e um me chamou a atenção, que é o Manuel Pessoa, é um poeta, né? É aquele poema, talvez
Eu imaginei que fosse referência a Manuel de Barros e Fernando Pessoa. Mas né? não é. Não é. Na verdade, existem 4 poemas desse livro que não são meus, que Manuel Pessoa é uma pessoa verdadeira. Ele, na minha primeira infância... Aí não é ficção. Esse não é ficção. Aquele poema é uma carta de amor que ele escreveu para uma tia minha. Eu tenho essa É um carta, resgate. em 1946. É um resgate ou esse material está publicado em livro? Não, né? Não está. Eu tenho essa carta original, do punho dele, escrita em 1946, para minha tia Adalgisa. Mas o Manuel Pessoa, ele era pedreiro, e aí eu digo que ele é, na história ele é um pedreiro e poeta, mas não tem a coincidência do nome Pessoa. com Né? dois grandes Manuel poetas. é normalmente nome de português. Manuel Pessoa, esse cara está falando, será que é do Fernando Pessoa? Mas não é não, eu estou falando de uma pessoa que realmente existiu. Hoje ela já não está mais entre nós, mas eu resgatei essa poesia dele e assim, porque eu achei ela muito, muito linda, assim, uma carta de amor daquele teor, eu achei bacana, achei que valeu a pena inserir ali. E ele, depois que ele entra na história, ele torna um amigo de Martinho e ele acompanha a história do Martinho até o final. Ô, Milton, saindo do livro, mas saindo para o autor, voltando para o autor. Você já não é tão jovem e tal. E quando é que a literatura entrou na sua vida, assim? Na verdade, quando eu aprendi a ler, a minha mãe era leitora de fotonovela. Sei. Aí eu lia fotonovela. Aí, logo depois, eu tive contato com, sabe os bolso-livros de faroeste? Eu devorava aquilo. Um dia um primo meu mais Roy velho chegou. Rogers é um deles, né? Um livro desse, de faroeste, contar a história. Aí um dia um primo meu me vê lendo aquilo e falou, poxa, mas isso aí é muito repetitivo, é sempre aquelas... Eu vou te trazer alguns livros. E começou a me trazer Jorge Amado, Adelaide Carraro. E aí, a partir daí a literatura entrou na minha vida desde os 10, 12 anos e, graças a Deus, eu nunca mais consegui me livrar de um livro, sempre tendo um livro por perto. Aí é o seguinte, você, profissionalmente, você é publicitário, né? Você faz texto publicitário? Sim. O texto publicitário normalmente é um texto utilitário, ele quer vender alguma coisa, é um texto que busca um objetivo não estético propriamente, mas um objetivo de consumo. Como é que é fazer essa travessia do texto utilitário para o texto simbólico, para o texto apenas lúdico e inutilitário, digamos assim, que é apenas encantar o leitor? Mas, na verdade, a propaganda ela tem um objetivo comercial, mas ela também tem a função de encantar, né? Agora, o caminho da literatura, do romance, ele, na verdade, ele faz o caminho inverso do que faz a propaganda. Porque a propaganda, eu tenho que falar da Pontifícia Universidade Católica, eu tenho que vender a Universidade Católica. Eu tenho que contar da tradição, da história, da qualidade do seu corpo docente, da sua infraestrutura, do seu comprometimento social. Eu tenho que falar do seu... Só que eu tenho que fazer isso em 30 segundos. Né? Então, é uma condensação, é uma contração. Na literatura, eu fiz o contrário. Às vezes, com um pequeno elemento, 1 ou 2 frases, um raciocínio equivalente a de um comercial de 15 segundos, eu o expando para o macro. E aí eu saio do individual para o coletivo é uma inversão mesmo. A grosso modo, a propaganda é a contração e a literatura é uma expansão. Mas todas tentam só encantar e todas lidam com a natureza humana. A propaganda está o tempo todo instigando e você tem que buscar para construir propaganda exatamente a psique, o inconsciente coletivo, aquilo que vai encantar. Que a literatura também precisa buscar para poder encantar. Buscar né? para poder encantar e passar a sua mensagem também. E assim por diante. Na verdade, eu vejo dessa forma. Assim, eu acho legal porque a gente sempre tem que contrair, mas sempre com um objetivo muito conciso e determinado. Resultado é o que a propaganda... Na literatura, não. Você pode se permitir, né? A licença poética que dá asas para... E
com isso também tentar influenciar a natureza das pessoas, então, tornar as pessoas melhor, porque a propaganda também tem uma função social. Sim. Apesar de hoje a gente ver um recurso apelativo, mas é sempre uma coisa de bom humor, de passar boas relações e tal. Então, no fim, tem todo um compromisso social, sim. É. Publicitário com P maiúsculo, ele nunca se esquece da função social da sua mensagem, que é tentar diminuir preconceito, tentar passar uma coisa positiva para as pessoas. É a boa propaganda, a boa literatura, a arte, que também a boa propaganda é um processo artístico de criação, né? Ela deve encantar, quer dizer, tocar as pessoas. É assim que a propaganda funciona, né? A literatura também. Ao escrever esse livro, Milton, o que te encantou? O ato de escrever ou a descoberta em você de uma coisa que você imaginava que não pudesse fazer ou que tivesse sonhado há muito tempo em fazer e que aconteceu aqui? O que te encantou no ato de escrever, na sua escrita? Bom, vocês também escrevem, vocês sabem, o Lourenço, que é um expoente aí da nossa literatura. Obrigado. Hoje é um líder dentro da nossa classe de escritores, da nossa categoria. É a emoção, porque realmente é uma coisa que às vezes, você sabe disso, aperta, dói, angustia, né? É um desafio. Antes era o desafio da folha em branca, hoje é o desafio da tela em branco, mas é sempre aquele desafio. É sempre a mesma folha, né? O simbolismo é o mesmo. O simbolismo é o mesmo. E esse desafio que você enfrenta com liberdade, porque a literatura permite a liberdade de você construir o seu mundo, os seus personagens, a sua história. Né? É um monte de fatores que encantam. E, assim, perceber a inspiração, perceber a criação, é perceber uma pontinha de Deus dentro da gente, sabe? É verdade. Voltamos no próximo bloco. Até lá. Some não. Voltamos com o terceiro bloco do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje recebe o escritor Milton Camargo, autor do livro Amnésia Cicatrizada, que será lançado aí no próximo dia 1º de outubro, numa quinta-feira, né? Isso. E é isso, e nós vamos contar um pouco mais dessa história, o que o leitor espera, o que ele vai encontrar no seu livro. Olha, ele vai encontrar de tudo um pouco, sabe? Ele vai encontrar amor, dor, guerra, paz. Ele vai encontrar fé e desespero, sabe? Ele vai encontrar, assim, esses elementos fortes de amizade e de injustiças também. Assim, são vários contrapontos colocados, exatamente assim. Na busca da reflexão, às vezes, uma forma bacana é você dar dois pesos para as pessoas balizarem, né? E aí eu faço isso mesmo, às vezes, sabe? Eu entro muito com positivo, às vezes muito com negativo. Às vezes vou de 0 a 100, assim, uma coisa louvável, bacana, até um escárnio, sabe? Uma dor, uma perda. Tem muitas perdas no livro, tem muitos ganhos também, essa coisa, a seara da vida e morte sempre, né, as duas se retroalimentando, porque a morte se alimenta da vida e a vida se alimenta da morte, porque é assim que a dinâmica da natureza, não tem como ser diferente. Então, agora, o que eu busco muito é tentar trazer reflexões para que as pessoas ajudem a construir um mundo melhor. Eu acho que a função principal de qualquer pessoa que coloca um trabalho para o público é tentar fazer o mundo melhor. Amnésia Cicatrizada é o seu primeiro romance. Isso. Tem algum outro aí nos projetos? Pior que tem. Pior que tem.
Não é que tem mais uma agonia aí, sabe? Porque lá pela metade desse aí me veio o start, a partir de um dos personagens que eu criei, eu falei, rapaz, isso aqui ele pode render mais. Eu já anotei um monte, que eu vou anotando. Às vezes duas linhas viram um capítulo de 15 páginas, né? E eu estou com centenas lá para fazer uma história. Essa é uma história um pouco pesada, porque ela é uma história carregada de eventos assim, de uma transformação da vida, de um personagem que faz uma migração e nunca retorna. Tem até um outro fato interessante da história do meu avô, que não está no livro, que quando ele veio para Portugal, ele nunca mais voltou. E um dia ele acordou e contou para minha avó que tinha tido um sonho lindo, que tinha ido na cidade do Porto, que tinha encontrado com os amigos, e narrou tudo. E que disse que foi uma coisa muito realística. Eu não consegui esses documentos, mas diz a história que alguns meses depois ele recebeu 2 ou 3 cartas de amigo reclamando como ele tinha ido lá, que fulano tinha visto ele passeando lá e que não foi procurá-lo. Que coisa, né? Sobrenatural, né? Existe Isso é coisa para romance, né? Muito bom, muito bom. Dá um romance tanto. Pois é, o Milton é publicitário e publicitário tem um fôlego muito grande para escrever. Tem né? que ter, senão não sobrevive. O que faz a gente esperar que está nascendo aí um grande escritor para né, aí ombrear com os nossos tradicionais. Eu sou um publicitário que escreveu um livro. Eu não desarvoro a dizer que eu sou um escritor, porque o escritor, ele é um escritor quando ele torna profícuo esse trabalho, essa atividade, né? Enquanto isso não é... Mas, por enquanto, eu sou um publicitário que publicou o livro. Tem um outro engatilhado, se eu fizer o segundo, vai que isso realmente engate, porque me deu um prazer, uma felicidade incrível em realizar isso aí, mesmo com toda a angústia, com todos... Mas é muito gratificante. E se Deus me permitir continuar me provendo de inspiração, eu não quero parar mais, não. Essa história que você contou há pouco já dá um... Isso aí já é um mote para um romance extraordinário, né? Extraordinário nos dois sentidos, né? Eu queria contar a história mas eu não pude. Aí eu inventei toda essa que... Agora, são elementos que acompanham a gente na vida e que, na verdade, poxa, para você ter ideia, tanto que a amnésia é forte, que eu não consegui coletar dados suficientes para contar a história real. Eu tive que partir para a ficção. Você acha que a história inventada substitui a história real? Eu acho que realidade e invenção se confundem, né? O que é inimaginável hoje, amanhã é fato. O que é fato hoje, amanhã já não é praticado, já deixa de existir. Então, eu acho que essas duas coisas aí se convivem, assim, o físico e o metafísico estão... A realidade existe realmente ou é só uma percepção dos sentidos? A realidade é uma ficção deliciosa. A ficção é uma realidade também deliciosa. Eu acho que a gente tem que dosar as duas coisas. Não pode sair, viver no mundo da lua, mas também não pode ficar só fincado no chão. Tem que dar asas um pouquinho aí para... A arte é um processo, assim, louco, né? O escritor é meio louco, ele acaba criando personagens e vai em frente e muitas vezes, como tem um conto de Guy de Maupassant, né, que é A Orla, em que ele mostra isso. E as pessoas falam assim, mas o cara é louco, escreveu um conto com essa intensidade, e aí depois ele realmente se tornou um louco, né? Então, um pouco de loucura, um pouco de sanidade e vamos em frente. A loucura é um estado puro, né? Ali é uma coisa de loucura. Voltando ao lançamento do seu livro, Amnésia Cicatrizada, que vai ser agora, quinta-feira, dia 1º de outubro. Onde vai ser? Vamos fazer um convite aí. Vai ser no Instituto Riso. O Instituto Riso fica ali na Rua 94, aquele casarão antigo que o... Sei. Esquina com a Avenida Cora Coralina. Cora Coralina, exatamente. Ali o Leonardo construiu aquele espaço para dar oportunidade para arte, para folclore e
E eu estou tendo a oportunidade de fazer esse lançamento lá, vai ser no dia 1º, a partir das 20 horas. O Paulo Araújo, que é o autor da capa do livro, ele é publicitário, mas é artista plástico também. É outro que divide os dois, permeia os dois terrenos aí. Ele desenvolveu 7 gravuras inspiradas num trecho da obra, que vai estar em exposição lá. Que ótimo. Alguns músicos, amigos nossos, como o Gilberto Correia, Maurinho Garcia, o Marcos Morgado, do sax, entre outros que vão estar lá, estão dispostos a dar uma canja lá para poder alegrar um pouquinho. E uns comes e bebes e livro. É um bom motivo, então, para o goianiense, o goiano, né? E ao lançamento do livro do Milton Camargo, Amnésia Cicatrizada, no Espaço Riso, ali na Avenida Cora Coralina, quinta-feira próxima, dia 1º de outubro. E ninguém pode perder. Ninguém pode perder. Quem não Todo for, mundo, né? vai se transformar em abóbora. Abóbora. Milton, muito obrigado pela Obrigado, entrevista. eu que tenho muito que agradecer pela oportunidade e espero, como vocês questionaram, que daqui a algum tempo, eu espero não demorar 4 anos na próxima obra, porque barriga verde apanha um pouco, né? Então, Muito obrigado, então, pela obrigado. entrevista. Obrigado Vamos a embora? vocês. Pois é, Darcy, mais uma vez uma satisfação muito grande aqui com você, entrevistar os convidados do Raízes, hoje especialmente o Milton Camargo, um escritor que já se revela como uma força renovadora das nossas letras e promete muita coisa pela frente, né? E vocês vão ter a oportunidade de ler esse livro e vocês vão gostar. E para você aí que nos acompanhou, uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!